Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui alguma coisa. Marcos, capítulo 5. Não, eu creio que eu não esqueci nenhum dos avisos. Quem achou diz amém. Amém. Obrigado, irmão Célio. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, porque tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, meus irmãos? Meus queridos e amados irmãos, este texto bíblico, irmãos, ele é um dos mais interessantes assim que a gente pode ver na palavra de Deus. No sentido, irmãos, daqui nesse texto a gente vê duas coisas assim que mais se destacam à primeira vista. A primeira, irmãos, é que aqui no Novo Testamento, irmãos, nós, irmãos, podemos ver uma pessoa envolvida numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, onde demônios ali estavam possuindo aquele homem. E a gente pode ver, irmãos, o trabalhar do diabo no primeiro momento,
Mas a gente também, irmãos, a outra visão que nós podemos ter, irmãos, é vendo do outro lado o grande amor de Jesus e um amor que transforma nossas vidas. Amém? Esse fato, irmão, se deu numa região chamada Gadara. Fazia parte de 10 cidades que nós vimos no final, Decápolis, uma região de 10 cidades. E a primeira coisa que nós podemos ver, irmãos, aí nesse texto, é que nem todo problema humano, irmãos, ele tem origem humana. A origem do problema, irmãos, pode ser uma origem espiritual. Às vezes, nós podemos estar passando lutas aqui, nessa vida, no nosso dia a dia, mas que teve a origem desse problema numa esfera espiritual. Nós não podemos, irmãos, descartar isso, porque hoje parece que as pessoas ficam meio abismadas quando a gente fala de Satanás, do diabo. Parece que ele não está mais agindo, não há nenhuma ação dele neste mundo, enquanto a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que ele é o príncipe deste mundo, e as pessoas parece que preferem não falar mais nessa ação que está acontecendo. E aí, irmãos, quando há uma ação nas nossas vidas, nós precisamos ter um discernimento. Será que é da nossa convivência humana, ou será que tem origem espiritual? A gente precisa, irmãos, discernir, porque o inimigo, irmãos, ele trabalha por escala. Ele trabalha em algumas pessoas, ele busca oprimir, ou seja, roubar alegria, levar peso, e há pessoas que estão andando oprimidas, e às vezes nem sabe, não tem motivo de alegria, e não sabe por quê, sente aquele peso, não tem mais desejo de vir para a casa do Senhor, não tem desejo de orar, mas aí é uma opressão do inimigo, irmãos. Mas também o diabo, ele pode escalar, que aí é a possessão, é quando ele toma a vida de uma pessoa completa, como esse homem. Esse homem estava possesso, e de vários demônios. E o diabo, irmão, pode escalar mais ainda, como fez também na vida desse homem, porque a opressão, a possessão e a escravidão, porque esse homem estava totalmente escravo do desejo e do domínio de Satanás. Amém? Ele não tinha vontade própria. O que ele fazia era direcionado pelo seu senhor, que era o diabo. Ele estava escravo totalmente nas mãos do diabo. E aí, meus queridos e amados irmãos, nós podemos também ver em todo esse episódio que 3 forças estão envolvidas e trabalhando, e que nós também, irmãos, estamos em contato com essas 3 forças. A primeira força, irmãos, que a gente vê trabalhando, operando, é o próprio Satanás, na vida dele. Estava dominado completamente, era escravo. O diabo estava ali, irmãos, escravizando o homem, e na realidade, irmãos, o diabo ele estava fazendo aquilo que ele faz desde o princípio, e que a Bíblia diz lá em João 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel de Satanás e a obra dele. Se ele puder, irmãos, roubar a tua alegria, ele vai roubar. Roubar a tua paz, ele vai roubar. Se ele puder destruir, irmãos, a tua casa, a tua família, teus sonhos, ele vai fazer. Se ele puder matar, irmãos, a tua vida espiritual, ele vai matar. Porque esse é o papel de Satanás: matar, roubar e destruir. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, meus queridos, ele estava fazendo simplesmente o papel dele. O papel dele é esse. O papel dele, irmãos, é ir contra a obra-prima de Deus. Quem é a obra-prima de Deus, irmãos? Diga assim: sou eu. Bata no seu peito e diga: sou eu, a obra-prima de Deus. O ser humano, que é a imagem e semelhança do Criador. O Senhor nos criou com as suas mãos. O Senhor, Ele deu o que tinha mais precioso que Ele podia dar, era o seu Filho,
por amor a mim e você, irmãos, porque Ele é o Deus Criador e nós somos obra das suas mãos. E Ele, o inimigo, trabalha de toda maneira para tentar nos destruir. A gente vê, irmãos, o que foi que o inimigo fez nesta vida? Nós vimos, irmão, que esse homem estava morando nos sepulcros, nos cemitérios. A primeira coisa que o diabo destruiu nessa vida, irmãos, foi o seu relacionamento familiar, a sua família. Ele tirou do convívio da sua família e botou ele para morar no meio do cemitério, nos túmulos. Ele não vivia mais em casa. Ele não tinha mais nenhum relacionamento, até porque a sua mente era totalmente tomada por Satanás. Ele não tinha mais nenhum sentimento de amor, irmãos, porque ele não tinha mais nenhum tipo de desejo ou sentimento, porque ele era totalmente dominado por Satanás. Então, ele acabou, irmãos, com o relacionamento familiar dele. Satanás, a primeira coisa que fez foi acabar com o relacionamento familiar, destruir a família. A gente pode ver também, irmãos, a Bíblia mostrando mais claramente como ocorre no mundo espiritual, do nosso irmão Jó. Também foi da mesma maneira. O diabo pede permissão, e a primeira coisa que o diabo faz, irmão, é destruir a família de Jó. Matou seus filhos, fez com que a mulher murmurasse contra o marido. Então, é isso que o diabo faz. Ele quer destruir as nossas vidas e nossas famílias. E aí, irmãos, pelo fato desse homem não ter mais família, ele vivia isolado. Ele vivia no meio do cemitério. E ali ele não tinha amigos. A sua única convivência era com demônios, que lhe oprimiam e lhe escravizavam. Era a única companhia dele. Ele vivia em solidão, porque a sua companhia era para lhe escravizar. E quando a gente tem companhia de coisas que querem nos oprimir e escravizar, não tem alegria, irmãos, só tem tristeza. E uma das armas de Satanás é essa, irmãos. Satanás, ele quer nos isolar. Presta atenção, uma das armas de Satanás é essa. Satanás, ele quer nos isolar dos relacionamentos familiar. Quando você sentir, meu irmão, minha irmã, que há um desejo no seu coração de não estar mais se relacionando, não sair de casa, não vir para a igreja, não estar participando de nada da sociedade, você quer estar só, meu irmão, tenha cuidado, porque um dos desejos de Satanás é lhe isolar da convivência do outro ser humano semelhante a você. E o diabo, irmãos, então ele faz o que, irmãos? Ele isola aquele homem, e o diabo, irmão, destrói, além do seu relacionamento familiar, ele destrói a sua saúde física e a sua saúde mental. No versículo 5 a gente pode ver isso aí, que o diabo, irmãos, roubou completamente. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ele era todo ferido, ele não tinha mais saúde física, irmãos, porque além de andar dia e noite, irmãos, ele não tinha mais saúde mental, e ele andava clamando, gritando. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Ele não tinha mais pudor moral, porque andava nu. Para ele não tinha mais nível de moralidade, até porque ele não tinha mais domínio sobre a sua vida. E ele se autoflagelava, ou seja, se cortava com pedras. Vocês acham que uma pessoa dessa tinha paz, irmãos? Não tinha mais nenhum tipo de paz. Ele não tinha, irmãos, mais descanso na sua alma. Era uma alma atribulada. Era uma alma, irmãos, em frangalhos. Amém, queridos? Eu estou só dando aqui um panorama geral, irmãos, para que a gente possa ver as lições que nós podemos tirar desse texto da palavra de Deus.
Então, irmãos, a primeira ação que estava trabalhando na vida desse homem era Satanás. A segunda era a própria sociedade da época. Por quê, irmãos? Porque a sociedade, irmãos, o que ela fez com esse homem? A sociedade olhou para ele e disse: esse homem é irrecuperável, não tem mais jeito. A sociedade viu a vida daquele homem, o estado daquele homem, físico, mental, e disse: esse homem não tem mais jeito. Bota a corrente nele, afasta ele do nosso meio, do nosso convívio, porque ele não tem mais jeito. Quantas vezes você ouviu alguém falar sobre isso, sobre alguém? Esse aí, rapaz, não tem mais jeito. Esse aí é um inveterado na cachaça. Esse aí não tem mais jeito. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Só não tem jeito aquele que não chega aos pés de Jesus, meus irmãos. Porque para Jesus tudo tem jeito. Porque se Deus agir, ninguém pode impedir. Porque Deus, Ele pode transformar a vida, Ele pode transformar a situação, Ele pode mudar o quadro, porque Deus é Deus. E a sociedade disse: esse homem não tem jeito, bota ele para fora da cidade, porque os cemitérios eram fora da cidade, irmãos. Bota ele para fora da cidade, não dá para viver no nosso convívio. Então, meus queridos, esse homem, irmãos, estava excluído, ao contrário de Jesus, que sempre trabalhou com os excluídos. Jesus ia para onde estavam ali os publicanos, que era excluído da sociedade, onde estavam os pecadores, onde estavam os pobres, porque Jesus, irmãos, ele sempre trabalhou com os excluídos. E o problema desse homem que nós estamos vendo, era um problema, meus queridos e amados irmãos, que a sociedade verdadeiramente não poderia resolver. A sociedade não poderia fazer nada, porque o maior problema da humanidade, só Jesus pode resolver, porque o maior problema da humanidade é o pecado, e pelo pecado, irmãos, a sociedade não pode fazer nada pelas nossas vidas. Posso ouvir um amém da igreja? E aí, irmãos, quando Jesus se apresenta, expulsa os demônios daquele homem, os demônios entram na manada de porcos, se jogam do despenhadeiro. O que a sociedade faz, irmãos? A sociedade se revolta. Por que a sociedade se revoltou? Pelo lucro dos porcos. Porque para a sociedade, irmãos, o valor dos porcos era mais do que o valor de um homem. Porque para a sociedade, meus irmãos, a sociedade ela tem um modo de falar que vale o que tem. Aqui a gente vale o que tem. E se eu tenho prejuízo, eu me revolto. Porque, irmãos, para a sociedade, uma alma pode até ter valor, mas para a sociedade uma alma vale mais do que um porco. Foi o que aconteceu aqui, meus irmãos. Foi o que aconteceu aqui. A sociedade estava valorizando mais os porcos do que uma vida sendo restaurada. Então, irmãos, Satanás não dá valor nenhum pela alma humana. A sociedade pode dar até algum valor, mas equipara mais, né, os porcos do que uma alma humana. Mas aí tem a terceira força nessa história, irmãos. Quem é a terceira força? Os irmãos estão aqui esta noite? Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Os irmãos estão acompanhando a mensagem? Quem é que chega num barco, irmãos? Então quem é a terceira força dessa história, irmão? Amém? Jesus, irmãos. A gente vê Satanás, vê a sociedade e vê Jesus. Agora Jesus, irmãos, pelo contrário, ele valoriza a alma humana. Jesus, pelo contrário, irmãos, se a gente for ver um pouquinho antes, nós estamos no capítulo 5 de Marcos, se a gente for ver o capítulo 4, a gente vai ver que Jesus atravessa o mar e uma tempestade. Por quê, irmãos? Porque ele ia resgatar, no capítulo 5, essa vida. E ali naquela travessia, irmãos, perigosa, que Jesus passou com os discípulos,
para salvar uma vida, porque Ele valoriza uma vida humana. Porque Jesus nos ama, meus irmãos. A sociedade pode rejeitar, mas Jesus nos ama e Ele atravessa uma tempestade, apesar que essa tempestade, irmãos, não foi por acaso, porque se a gente for ver, irmãos, Jesus atravessou essa tempestade e a gente vê Jesus repreendendo aquela tempestade. Então era uma força também do mal tentando barrar Jesus de chegar naquela vida, porque se Jesus repreendeu a tempestade é porque era uma força do mal agindo ali para tentar barrar Jesus. Os irmãos compreendem? E aí, irmão, Jesus chega, o que Jesus faz? Vai julgar? Não. O que Jesus faz, irmãos? Vai botar num tratamento? Não. O que Jesus faz, irmão? Jesus liberta aquele homem. Jesus cura, irmãos, aquele homem completamente, irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, irmãos, onde chega a luz, as trevas se dissipam. Porque a palavra diz, em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras de Satanás. Foi para isso que Jesus veio. Foi para libertar, foi para curar, foi para salvar, foi para libertar das amarras, das correntes. E aí, irmãos, quando Jesus liberta aquele homem, Jesus lhe devolve a sua dignidade. E é isso que Jesus faz conosco. É isso que Jesus fez com muitos que estão aqui esta noite. Lhe devolveu a dignidade. A gente pode ver no versículo 15. Você sabe aquele homem que andava nu, se cortando, gritando, ruivando, sem destino? Depois que ele se encontra com Jesus, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera, porque agora ele é livre, porque agora ele não tem mais, porque a igreja do Senhor é feita de ex. Aqui tem ex-alcoólatra, ex-fumante, ex-prostitutos, ex o que for. A igreja do Senhor Jesus é feita de ex, até antes de conhecer Jesus. Então viram aquele que era endemoniado, o que tivera no passado a legião, e como é que ele estava agora, irmãos? Assentado, vestido, em perfeito juízo. E o que foi que aconteceu com eles? Temeram, olha, ficaram com medo. A sociedade é engraçada, né, irmãos? Enquanto o homem estava se cortando, ruivando, quebrando, eles tentavam acorrentar o homem. Agora, quando vê o homem sarado, arrumadinho, cabelo penteado, cheiroso, fica tudo com medo. Rapaz, esse negócio está errado. Esse negócio está errado. Então, o panorama é esse, irmãos. Aquele homem que andava angustiado, agora estava sentado. Aquele homem, irmãos, que andava gritando, agora estava calado. Aquele homem que andava nu, agora estava vestido. Porque, irmãos, quando nós conhecemos Jesus, a nossa mudança é completa. Posso ouvir um amém? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, irmãos, a nossa mudança é completa. Aquele homem que era violento, agora estava dócil, sentado, em paz. Quem sabe até tomando um cafezinho com a família. Voltou para casa. Porque Jesus transforma nossas vidas. Amém? Agora vamos ver as lições, irmãos. Nós tiramos, eu fiz aqui um resumo. Vamos ver o que é que a gente aprende, irmãos, com tudo isso. Tem pessoas aqui que são discípulos de Jesus, amém? Vamos ver o que nós podemos aprender aqui, irmãos. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, está aí no versículo 2. Você pode verificar aí. Primeira lição, irmãos, que eu olho aqui e que eu tiro para a minha vida, e você também vai tirar para a sua vida aí esta noite. Versículo 2. E saindo ele do barco, quem estava saindo do barco, irmãos? Jesus. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Vejam bem, quando Jesus sai do barco, no mesmo momento que ele sai do barco, o endemoniado sai do cemitério. O que é que eu aprendo aqui, irmãos, para a minha vida como servo do Senhor, um discípulo do Senhor?
é que, irmãos, quando eu saio, irmãos, do barco do meu comodismo, dos meus braços cruzados, quando eu saio da posição, irmão, da indiferença com as vidas, não foi o caso de Jesus, mas pode acontecer com a gente. Quando eu sair dessa posição, meus queridos e amados irmãos, aí, irmãos, vidas são salvas. Porque quando eu saio, irmãos, para me compadecer daqueles que estão perdidos e sofrendo, o Senhor vai fazer com que eles saiam do seu estado e venham ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar através da minha e da sua vida. É assim que ocorre a transformação e a salvação. Nós temos, irmãos, como Jesus, de sair do barco, irmãos. Nós temos que sair do barco, para que vidas sejam libertas e salvas. Quando Jesus disse para os discípulos: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos pelo poder, e de lá, vocês vão sair para levar a mensagem. Então Jesus está dizendo: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até... Tem um até, irmãos, que sejam revestidos de poder. E aí vocês vão ter que sair para pregar o Evangelho. Então nós, irmãos, temos que sair da nossa posição se nós queremos ver vidas transformadas, vidas salvas, vidas libertas. Quem está me compreendendo esta noite? A segunda coisa, irmãos, que nós podemos ver aqui, queridos e amados irmãos, veja bem, que quem saiu primeiro, quem foi? Jesus. Graças a Deus que foi Jesus. Imagina se é um discípulo que sai primeiro que Jesus. Coitado do discípulo, irmão. Esse demônio podia pegar ele pelo pescoço, irmãos. Do jeito que o cara, nem algema, irmão, nem corrente segurava aquele homem endemoniado. Imagina um discípulo, e os discípulos já tinham levado um carão, né, no meio da viagem, vocês se lembram? Homens de pequena fé, vocês estão com medo da tempestade. Agora imagina o discípulo diante dos demônios, de uma legião, os de pequena fé. Irmãos, ainda bem que foi Jesus que saiu primeiro. Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que não passe na frente de Deus, não passe na frente de Jesus. Quem quer ter vida abençoada aqui, irmãos, deixa Jesus sair na frente, irmão, da tua vida, dos teus projetos, da tua casa, da tua vontade. É Jesus que tem que estar diante de nós. Sabe por que muitas pessoas estão aí, irmãos, passando lutas e dificuldades? Porque estão, irmão, passando à frente de Jesus. Estão fazendo aquilo que Jesus não mandou, estão fazendo aquilo que Jesus não pediu, não oraram a Deus, não perguntaram ao Senhor, não pediram direcionamento, foram à frente, irmãos, de Jesus, e aí, irmãos, não teve como dar certo. Então, irmãos, não passe à frente de Jesus, irmãos. Amém? A terceira coisa, irmãos, que eu posso aprender nesta ministração, neste texto que o Senhor nos mostra, irmãos, é que aquele homem, irmãos, a sua vida estava tão desgraçada, irmãos, que ele estava morando num cemitério. Quando a gente fala em cemitério, irmãos, o cemitério, irmãos, ele aponta para o final de tudo, irmãos. É o final de tudo, né? Na lógica humana. Quando a gente fala em cemitério, é que acabou a vida aqui nesta terra. Encerrou a sua vida aqui, ele não vai ter mais jeito aqui nessa terra, então aponta para o final de tudo aqui nesta terra. Quando a gente vê, irmãos, esse homem morando no cemitério, irmãos, a gente pode aí simbolizar, irmão, que esse homem não tinha mais jeito para ele. Era o final da sua vida. Aquele homem, irmãos, não tinha mais nenhuma solução. Por quê, irmãos? Porque quem vive em cemitério, irmão, aponta para o final da sua vida. O que está dizendo aqui, irmãos, é que a história, irmão, daquele homem parecia ter terminado. Não tinha mais solução para ele. Não tinha mais jeito para ele. Era o ponto final, irmãos, para ele. Mas aí, irmãos, ele se encontrou com Jesus. E quando nós nos encontramos com Jesus, irmãos, não tem ponto final. Porque Jesus, irmãos, ele reescreve a nossa história.
Porque Jesus, irmãos, onde tem um ponto final, ele apaga e bota uma vírgula, porque a história vai continuar, mas de maneira diferente. De maneira diferente. Talvez, enquanto eu estou ministrando aqui, você está pensando naquele parente, naquele fulano, que todo mundo diz que não tem mais jeito, ou até mesmo alguém de dentro da tua casa. Mas esta noite, irmãos, o Senhor me trouxe aqui para dizer que tem jeito, irmãos, porque para Jesus, irmãos, sempre tem jeito, irmãos, porque para Jesus, irmãos, não tem nada que Jesus não possa mudar. Porque, irmãos, nós conhecemos, irmãos, através das Sagradas Escrituras, um Jesus que ele muda a história das pessoas, um Jesus que transforma, um Jesus que muda o caráter, que muda a alma, que transforma o ser. É esse Jesus que nós conhecemos, meus irmãos. Embora, irmãos, esse homem estivesse no cemitério, irmãos, apontando para o fim da sua vida, irmãos, para Jesus tem jeito. E eu quero te dizer esta noite que tem jeito sim, irmão. Não finalizou ainda, irmão, a tua história. Ele quer reescrever a tua história. Tem jeito sim para a tua família. Tem jeito sim para a tua vida, meu irmão. Tem jeito sim para o teu trabalho. Tem jeito sim para o teu ministério. Porque para Jesus tem jeito. Amém? Aleluias! Jesus, ele reescreve a história. E tem mais, levanta a tua mão aí. A glória da segunda casa é maior do que da primeira. Ele reescreve de maneira diferente, porque a partir do momento do encontro com Jesus, a história é escrita com Jesus. E a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Aleluias! Então, meus irmãos, nós podemos ver isso, irmãos, que não tem ponto final para uma vida quando ela se encontra com Jesus. A quarta coisa, irmãos, que eu aprendo, continuando nesse raciocínio, irmãos, é que esse homem, irmãos, morava no cemitério. E cemitério, irmãos, é morada de quê, irmão? De morto, não de vivo. Amém ou não amém? Amém. Cemitério é lugar de quem mora é morto, não os vivos. Os vivos não moram em cemitério, irmãos. Aí, irmãos, a partir do momento que esse homem se encontra com Jesus, irmãos, Jesus muda o endereço dele. Porque ele não vai mais morar em cemitério, ele volta a morar com sua família. Porque cemitério, irmãos, é morada para quem está morto. Morto espiritualmente, morto fisicamente. Mas quando se encontra com Jesus, ele muda o nosso endereço. Jesus agora faz, irmãos, com que aquele homem, ele mudasse o seu endereço, ele volta para sua casa, para sua família, começa a reconstruir o seu lar, porque Jesus muda o endereço. O teu endereço pode não ser esse que você está agora. O endereço não é o endereço do vício, do bar. O endereço, irmão, não é o endereço, irmão, da prostituição, não é o endereço do pecado. O endereço, irmãos, é estar no centro da vontade de Deus, é com Jesus, é debaixo da potente mão do Senhor, é debaixo do escudo de Jesus. É esse o nosso endereço, irmão. O nosso endereço, irmãos, é estar na morada segura, que é nos braços de Jesus. O nosso endereço, meus irmãos, é no centro, na vontade de Deus. Esse é meu endereço, esse é o teu endereço, meu irmão. O que eu aprendo mais aqui, irmãos, com esse homem? Presta atenção no que eu vou falar esta noite. Presta atenção, meus irmãos. Aquele homem, irmãos, ele está endemoniado, e ele está com a legião dentro dele, de demônios de toda maneira. Quando Jesus chega, os demônios identificam logo que é Jesus. Porque Jesus, ele tem toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Nosso Deus, irmãos, ele é grandioso. Ele é soberano, ele é poderoso. Os demônios se curvam para ele, porque não tem nenhum poder maior do que o poder de nosso Deus. E quando os demônios veem a ele, Jesus chegando, os demônios dizem: Jesus, não nos atormente. Nos faz ir para aqueles porcos ali. Havia uma manada de porcos, irmãos. Ali naquela região havia criadores de porcos. Agora vejam bem, irmãos. Pela lei de Moisés,
Pela lei de Moisés. Nós estamos falando aqui, irmão, de um território, era dos judeus, embora fosse ocupado por gentios, que estavam criando porcos. Mas pela lei de Moisés, irmãos, era algo ilegal criar porcos, irmãos, comer porcos. Os judeus não comem porcos, nem criam porcos. É por isso que na parábola do filho pródigo, a grande humilhação para aquele homem é cuidar de porcos. E a humilhação maior ainda, que ele vai comer a bolota dos porcos, né? Lá em 15 de Lucas. Aquilo ali, irmãos, para os judeus, por isso que Jesus colocou essa cena. Porque para os judeus, irmãos, é inadmissível um judeu comer porcos ou cuidar de porcos. E eles estavam numa região dos judeus, embora fosse habitada por gentios. Então, irmãos, o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que tudo, irmãos, que está debaixo da ilegalidade dos princípios de Deus, é legal para o Satanás, para o inimigo agir. Quando nós, irmãos, agimos, dando legalidade para o inimigo agir, ele vai agir, irmãos. Porque, queridos e amados irmãos, embora naquela região seja normalizado, irmãos, estava dando ali legalidade para o inimigo agir. Eu vou dizer uma coisa para você: não dê legalidade dentro da tua casa para o inimigo agir, meus irmãos. Não aceite dentro da tua casa espírito de fofoca. Não aceite dentro da tua casa, meus irmãos, aquilo que não agrada a Deus. Por diversas vezes eu tive que desagradar a minha família para não desagradar a Deus. Mas é melhor desagradar a minha família do que a Deus. Flavinho, fulano de tal, parente teu, não vou dizer quem é, né? Vai aí almoçar domingo na tua casa. Tu não pode comprar uma cervejinha para ela, não? É só uma cervejinha. Não, mãe, na minha casa não. Na minha casa não. É muito bem-vinda, amo demais, mas cervejinha na minha casa, não tem como. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero dar legalidade dentro da minha casa. Quando eu trabalhava na Vicunha, pegava a cestinha de Natal, o pessoal tudo doido, vamos trocar o vinho, irmão. Irmão, me dá o vinho. Eu te dou isso, te dou aquilo. Se eu não quero para mim, eu não vou dar para você. Chegava em casa, irmã Rosinha, vamos para a obra? Vamos. Pegava os 2 litros lá e na pia. Abre a torneira. Sabe por quê, irmãos? Porque na minha casa, eu não quero dar legalidade para o inimigo. Tenha cuidado, irmãos, na mesa da casa, na conversa. Não esteja dando legalidade para o inimigo. Tenha cuidado como você fala com seus filhos. Eu estava mostrando um versículo para o diácono Denísio. Eu nem me lembro mais, é provérbio, não era Denísio. Que o Senhor estava me mostrando aqui, irmãos, que é uma coisa, mas eu vou aproveitar, irmão, vou passar para os irmãos. Que isso aqui é legalidade, que às vezes se dá nas famílias, irmãos. Provérbios, se não me engano, é 20 e 20. Se não me falha a memória, parece que tinha 20. Mas eu vou passar para a igreja, irmãos, para os irmãos verem, irmãos, como é importante, irmãos, a gente ter cuidado, irmãos, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente dá legalidade. É esse mesmo, ó. Provérbios 20 e 20, olha o que é que diz, irmão, que coisa forte, irmãos. Diz o seguinte: o que a seu pai ou sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Já pensou nisso? Aquele que o filho, o pai ou a mãe amaldiçoar, a lâmpada do filho se apaga, irmãos, e vai viver em trevas densas. Agora você imagina o pai que abençoa, as luzes devem ser. E aí, irmãos, às vezes a gente vê a legalidade do pai chamando o filho: vem para cá, diabo. Olha aí, irmão, puxa a orelha do menino, tu é uma peste mesmo, tu não vai dar para nada na vida.
Isso é maldição, irmão, isso é legalidade para o diabo está só pegando aquilo e rindo, porque ele vai fazer, porque você que é autoridade espiritual sobre o seu filho, você está dando legalidade, permissão para o diabo fazer aquilo que você está falando, porque você está amaldiçoando o seu filho. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então vigie, meus irmãos, naquilo que se fala, na legalidade para o inimigo, irmãos. Para o povo de Gadara aquilo era normal, criar porco, irmãos. Para o mundo pode ser normal, mas deixa eu dizer uma coisa, você é de Jerusalém, e para você não é normal. Para Gadara é normal, cuidar de porco, criar porco, comer porco. Mas aqui, irmãos, eu não estou entrando na doutrina que é proibida a gente comer porco. Estou falando aqui dos judeus. Amém? Para eles é proibido. Para a lei de Moisés era proibido. Então, irmãos, para eles ali, os gentios era normal. E se para os gentios era normal, irmãos, mas para nós, irmãos, nós somos de Jerusalém. Nem tudo para o mundo que é normal para nós. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundo pode ser normal, a mulher usar a sainha bem curtinha, mas com a irmã não é normal. Você não está para estar se exibindo no seu corpo, você está, irmão, para se preservar para seu companheiro, seu esposo. O mundo é normal, as mulheres andando nua. Para a igreja cristã, não. O mundo é normal mentir, para o crente não. O mundo é normal enganar, para o crente não. Posso ouvir um amém dos crentes? Estou pregando para crente ou não? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vejam bem, tudo aquilo que fere os princípios de Deus, irmãos, é ilegal. E nós não podemos deixar a ilegalidade entrar nas nossas casas. 6, irmãos, já estou concluindo. E aí, irmãos, os porcos, os demônios entram nos porcos, os porcos ficam tudo endemoniados e se jogam do abismo. Mais de 2.000 porcos, diz o texto bíblico, né? 2.000 porcos. E eles caem, irmãos, do abismo. Sabe por quê, irmãos? Porque os porcos caem do abismo? Os porcos caem do abismo, irmãos, porque primeiro, irmãos, aquele que possuiu os porcos caiu. Aqueles que possuíram os porcos caíram primeiro. Porque, queridos e amados irmãos, os porcos se precipitaram no abismo, porque aquele que estava possuindo os porcos foi o primeiro que foi precipitado do céu, foi lançado para baixo. Satanás. E quando Satanás é lançado para baixo, irmãos, o maligno ele só trabalha assim. Ele só vai levar as pessoas para baixo. Satanás jamais vai levantar alguém, irmão. Satanás só vai levar as pessoas para baixo, para o abismo. É assim que ele trabalha. Ele nunca vai levar ninguém para cima. Ele sempre vai levar para o precipício, para a morte. É isso que Satanás faz. É isso que o inimigo faz. Por isso, meus amados irmãos, não queira conversa com ele. Por isso, meus amados irmãos, seja possuído completamente pelo Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, porque Jesus, irmãos, Ele nos tira da lama, irmãos, Ele lava os nossos pés, irmãos, Ele nos planta na rocha, meus irmãos, e ainda escreve o nosso nome no livro da vida. Ele sempre nos leva para cima. O inimigo sempre vai querer lançar a gente do precipício, nos levar para baixo. Mas o Senhor não, irmãos. Com Jesus, irmãos, nós estamos sempre rumando para cima. Com Jesus, irmãos, Ele vai sempre apontar para cima. Por mais que você esteja passando luta, por mais que você esteja passando dificuldade, sustenta na mão de Jesus, porque Ele vai te levar para cima. Os porcos caíram no abismo, porque aquele que possuiu os porcos foi o primeiro que foi lançado de cima dos céus. E ele sempre quer levar para baixo, para o abismo. 7, irmãos, a gente vê, irmãos, que os porcos, ali tudo endemoniado, eles preferiram morrer, se jogaram mesmo, se lançaram. Não teve nenhum que freou, não.
Eles preferiram morrer, irmãos, de que ter uma vida endemoniada. Porque, queridos e amados irmãos, ter uma vida com a opressão, a possessão de Satanás, é uma das coisas mais horríveis, irmãos, que um ser humano pode experimentar. E nós estamos vivendo uma época, irmãos, que muitas pessoas estão sendo oprimidas, irmãos. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, onde diversão tem aí a 3x4 de toda maneira, mas as pessoas vivem oprimidas, vivem tristes. O inimigo tem aproveitado oportunidades, irmãos, porque quem vive, irmãos, suportando uma vida com o jugo do inimigo, uma vida pesada, governada pelo maligno, irmãos, é triste, irmãos. Por isso, irmãos, prefira ser governado por Jesus, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus, irmãos, a Bíblia diz que Ele nos dá vida e vida com abundância, abundância de alegria, de paz de espírito, irmãos. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. Não queira acordo com o inimigo, irmãos, queira com Jesus. Aí, irmãos, nós podemos ver o versículo 18, meu amado, eu sempre me esqueço do anjo, servo do Senhor, Gabriel, Miguel, rapaz, sempre confundo o nome do anjo. Miguel, versículo 18, né? O homem é liberto, irmãos, aí o homem tem sede de seguir Jesus, porque aquele que experimenta de Jesus, irmãos, da água da vida, ele quer sempre seguir a Jesus. Tem alguém aqui essa noite? Quer sempre estar nas pisadas do mestre, irmãos. Aquele que experimenta de Jesus, irmão, ele não quer mais nada, outra coisa, quer seguir a Jesus. Aí, irmãos, é o que aconteceu com esse homem. O homem, Jesus entrou no barco para voltar, porque Jesus foi cumprir a missão, cumpriu a missão, e aquele homem agora liberto, ele vai e entra no barco, e rogava-lhe aquele que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Eu quero ir também, Jesus, deixa eu entrar no barco. Vai. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então, irmãos, aqui o que nós vemos, irmãos, é que a nossa missão, irmãos, como filhos de Deus, aqueles que receberam Jesus, a nossa missão começa primeiro em casa. A nossa missão começa primeiro em casa. Jesus poderia dizer: não, esse homem está cheio do fogo aqui para fazer missões, vai entrar. Não, volte lá para os seus, para a sua família, para a sua casa, e aí você vai falar tudo o que eu fiz na sua vida, você vai falar da minha misericórdia, porque a sua missão primeiro é dentro da sua casa, do seu lar. E aí, meus queridos e amados irmãos, ele volta, irmãos, para a sua casa, para a sua família, porque a bênção de Deus, irmãos, começa dentro do nosso lar. Quem crê nisso? A bênção de Deus começa dentro da nossa casa. Aí depois é que transborda para os de fora, mas primeiro tem que ser dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, com nossos filhos, com nossos cônjuges. É dentro do nosso lar que começa a bênção de Deus. E para concluir, versículo 20. E ele voltou para casa e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis, irmão, não é uma cidade, é uma região com 10 cidades. Toda aquela região ele começou a anunciar, a pregar sobre Jesus. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, mas ele foi, irmão, porque primeiro ele obedeceu a ordem de Jesus, viu? Aí ele saiu falando quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos que ouviam ele se maravilharam. Então eu aprendo aqui, irmãos, que em primeiro lugar, queridos e amados irmãos, Jesus, irmãos, não precisou deixar os 12 discípulos, não. Não, vocês ficam os 12 para fazer a missão que eu vou voltar só no barco. Não, Jesus deixou só um, só ele que tinha se convertido.
Por quê, meus queridos e amados irmãos? Os 12 voltaram com Jesus, irmãos. Aí o plano de Jesus era deixar só aquele homem para testemunhar, né? Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus, irmãos, onde ele lhe colocar, e você obedecer ele, você vai frutificar, porque Jesus vai ser contigo, meu irmão, minha irmã. O plano de Jesus era esse, irmãos. E aí as pessoas que viram aquele homem caído, irmãos, agora viam aquele homem de pé. As pessoas que viram aquele homem endemoniado, agora viram uma pessoa, irmãos, transformadas. E isso que impacta a vida das pessoas. O que impacta a vida das pessoas não é dizer que eu sou crente, não, irmãos. Eles verem a mudança na minha vida feita por Jesus. Porque não adianta eu botar a Bíblia embaixo do braço, dizer que sou crente, se a minha vida, irmãos, as pessoas não veem mudança na minha vida. O que as pessoas viram na vida dele foi uma mudança, uma transformação. Eles tinham visto antes um endemoniado, agora viram um homem liberto. Eles viram um homem ferido, agora viram um homem sarado. Eles viram, irmãos, agora um homem sendo instrumento nas mãos de Deus. Alguém que era governado por demônios, agora era um instrumento na mão de Deus. Eles viram, irmãos, aquele homem transformado, porque onde Jesus te colocar, meu irmão, você vai ser suficiente para pregar o Evangelho. Onde Jesus lhe colocar. Aquele homem, irmão, revolucionou essas 10 cidades com o seu testemunho. Eu não sei pregar, pastor, não precisa pregar, fale só o que Jesus fez na tua vida, a misericórdia que ele teve da tua vida. E isso é a maior pregação, irmãos. Para concluir, irmãos, essa mensagem, eu quero te dizer esta noite, que esse Jesus que operou nessa vida, ele é o mesmo, ele não muda, ele está aqui esta noite. Ele não está fisicamente, mas ele está em espírito, irmãos. Ele é o mesmo. E ele veio para libertar e salvar. Ele continua libertando, ele continua salvando. Ah, pastor, o senhor fala isso, mas o senhor não sabe do meu vício. Eu já tenho tentado, são anos e anos, e eu não consigo me libertar. Jesus vai te libertar. Talvez você não conseguiu se libertar, porque é você que está querendo fazer a obra. Deixa Jesus fazer a obra da tua vida. Porque a missão de Jesus é a mesma ainda, irmãos. Ele faz a libertação, e a libertação de Jesus é perfeita e completa. É perfeita e completa. Então, meus queridos amados irmãos, de acordo com Lucas 8, 27, aquele homem andava nu, endemoniado. Mas aí, meus irmãos, quando Jesus faz a obra na vida de uma pessoa, aquele homem que andava nu, Jesus deu vestes novas a ele. Eu não estou falando só das vestes físicas, não, das vestes espirituais. Vê Isaías 61, meu amado irmão, do versículo 1 ao versículo 10, e eu encerro aqui, irmãos, deixar a palavra de Deus falar com você, aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, e Ele faz. E eu encerro aqui esta noite em nome de Jesus, porque eu sei que Jesus está aqui esta noite. Perdão, irmãos, 61, só o versículo 10, viu? Isaías 61, versículo 10. E esse Jesus, irmãos, ele continua com a mesma missão. Ele pode verdadeiramente nos transformar e nos salvar. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de quê? Salvação. Cobriu-me com um manto de justiça. É por isso que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com suas joias, e a noiva de Cristo é a sua igreja, e espera o noivo para o grande casamento, e fica adornada pela santidade. Amém? Então Jesus, ele nos dá vestes novas, vestes de salvação, é um manto de justiça sobre as nossas vidas, e isso só Jesus pode fazer, meus irmãos. Só Jesus pode fazer. Ele pode trocar esta noite essas vestes de pecado, as vestes
de uma vida, irmãos, que não agrada a Deus, por uma veste de salvação. Ele pode transformar a tua vida esta noite, se você permitir que Jesus chegue até o teu coração esta noite. Você tem que dar legalidade, da mesma maneira que se dá legalidade para o inimigo trabalhar, a gente tem que dar legalidade para Jesus operar, porque Jesus, ele não entra na vida de ninguém à força. Você tem que dizer: Senhor, eu quero verdadeiramente transformar a minha vida, e para isso eu preciso do Senhor. E você permitir que Jesus entre na sua vida, e aí a sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Quem crê nisso, glorifica Jesus esta noite.